A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título: Você é a ovelha do bom pastor? No livro de João, capítulo 10, versículo 1 e o versículo 2, nos fala a palavra do Senhor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Glória a Deus. Amados irmãos, já pensou se diariamente nós pudéssemos ouvir a voz de Deus falando bem claro para nós? Olha, eu quero dizer, meus amados, que nós devemos estar atentos, todos nós, pois o bom pastor está sempre falando para as suas ovelhas. O texto nos diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe seguem. Glória a Deus. Primeiro ponto: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. No texto que eu li, Jesus compara aqueles que lhe seguem como ovelhas. Ele também indica que é o pastor das ovelhas, e estas ovelhas ouvem a sua voz. Jesus, meus amados, nos fala de muitas maneiras, principalmente em sonhos, em visões, em revelações. O problema é porque não temos parado para ouvir a voz do pastor amado. Entretanto, meus irmãos, quando paramos para ouvi-lo e obedecemos a sua voz, ele vai na nossa frente, nos abençoando e nos levando aos pastos verdejantes. Segundo, as ovelhas seguem o seu pastor. O pastor amado, ele nos dirige ao aprisco e nos conduz às águas cristalinas, porque o Senhor, nosso pastor, quer sempre o melhor para as suas ovelhas. O pastor das ovelhas tem o interesse e o cuidado de oferecer, por meio da sua voz, uma direção segura para o rebanho e guardá-los sempre do perigo, Muitos não ouvem a voz do Senhor. Tem muita gente que não ouve nem quer ouvir. No entanto, ouvem e seguem a voz do inimigo. Esse inimigo que quer conduzi-lo ao pecado, à destruição e à condenação. Nós estamos vendo isso agora, nesses dias de eleição. Dia 30 será a eleição, e muita gente tem deixado de ouvir uma voz mais tranquila. Talvez, em alguns casos, ele até fique irritado, o nosso presidente, mas o outro a gente vê que ele mesmo dizendo que está sendo dirigido pelo próprio demônio. E assim mesmo tem muitos crentes que estão ouvindo a voz desse camarada que quer ser o presidente para se perpetuar no poder, trazer para cá o comunismo, para o Brasil o comunismo, e acabar com a nossa vida, com nossos filhos, enfim, com a nossa família. Terceiro, as ovelhas não ouvem a mercenários. Muitos hoje, meus irmãos, levantam as suas vozes com mentiras e enganos, é o que nós temos visto aí nesses dias, e dizem que falam a verdade, mas a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos da esquerda? Eu acho que você já conhece: é o roubo, é aquela terrível coisa que as paradas gays, que é apoiada pelo Partido das Trevas, manda fazer, São aquelas terríveis coisas dos colégios, querendo fazer com que nossas crianças usem só um banheiro, e por aí vai. São muitas coisas, Muito bem, pelos frutos conhecereis. E alguns dizem que após a morte tudo se acaba. Outros creem que salvação é através das obras. Outros ensinam que Deus não vai condenar ninguém. É isso que eles dizem. Todavia entendemos, meus irmãos, que é ouvindo a voz de Deus que seremos salvos. É ouvindo a voz do nosso bom pastor que alcançaremos a vida eterna. Glória a Deus. E eu quero concluir dizendo que o versículo 27 desse texto diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço,
e elas me seguem. Quem é ovelha do Senhor ouve a sua voz e me segue, sem murmurar, sem questionar, pois sabe que Deus ama aqueles que são seus filhos obedientes. Deus abençoe a todos. Mande esse vídeo para outros irmãos, se inscreva no nosso canal, Deus vai te abençoar.